Salve, salve galerinha! Sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Área dos Animes. E hoje então vamos para mais um vídeo de Kimetsu no Yaiba em sua terceira temporada, ou também Arco da Vila dos Ferreiros. E que nós nos últimos eventos vimos ali bastante sobre o passado do Tokito e a grande decepção no fim das contas que é o Gyoko. Como eu havia já avisado antes, mas a luta em si foi bem decepcionante, não em quesito de animação, mas a luta em si, por conta de que o Gyoko é um personagem sem sombra de dúvidas horrível, mas que melhorou muito, e essa luta foi a animação da Ufotable, e que caramba, por essa quem só assistiu o anime não esperava essa grande mudança de personalidade do Tokito. Mas bom, a gente então agora espero antes ali de começar o vídeo que todos vocês gostem, que então por isso deixem um like, se inscrevam no canal e ativem o sininho das notificações para receberem todos os vídeos. E então, sem mais delongas, bora para o vídeo! Bom, a gente basicamente descobre ali quando o Tanjiro tenta atacar o Lua Superior número 4, o Oni ali do medo, ele acaba que no fim das contas sendo impedido porque existe inesperadamente um sexto Oni. Ou não exatamente, por conta de que nós vemos e que surge o Oni do ódio como a fusão da raiva, a alegria, tristeza e o prazer. E ele que, como nos é mostrado nesses últimos episódios, tem a capacidade de utilizar os poderes dos demais 4 Onis. E surge ali para atacar o Tanjiro e fazer com que ele, Nezuko e Genya, mesmo que bem ferrados e agora com baita do inimigo, tenham que lidar contra o Oni do ódio que surge diante deles, além também de terem que tentar ir atrás do Oni do medo que o ódio acabou escondendo. Então eles têm dois inimigos de certa forma para lidar, sendo que um deles é um maluco absurdamente overpower, e enfim a gente tem uma grande noção de perigo no campo de batalha, porque por mais que a luta pro Tanjiro, Genya, a Nezuko não estivesse tão fácil, a gente vê agora de que eles ainda estavam conseguindo lidar com tudo muito bem. Só que agora não, a situação piorou e muito. O próprio Tanjiro no meio da lua, da luta, no caso, ele tentando lutar ali contra os dragões, de certa forma, que a gente também vê na Open, vem ali na direção dele, dragões esses que foram criados pelo Oni do ódio e que manda na direção não só dele, como também da Nezuko e do Genya, que tentam parar esses bichos ali na base da porrada, enquanto Tanjiro no meio de um dos golpes, uma tentativa ali de atacar, ele acaba em uma delas sendo salvo pela Nezuko, a Nezuko que MVP geral, ajudando ali no máximo que ela pode o tempo inteiro, enquanto ali o Tanjiro acaba depois numa outra tentativa de atacar o Oni do ódio, acaba tendo seus tímpanos estourados, e com isso obviamente fica sem ouvir e a dor deve ser bem grande. A gente vê de que até por conta disso ele acaba vindo a ser atacado pelo Oni do ódio, que viria a esses dragões comerem ali, esmagarem mais de certa forma o Tanjiro, enquanto o resto do pessoal ali, Nezuko e Genya, não conseguem fazer nada. Então necessitaríamos de que ou o Tokito, numa velocidade gigantescamente grande, acabasse com o Gyoko, o que é o que acontece também, mas a gente vê de que o que realmente vem para ajudar Tanjiro e companhia aí nessa situação é a Mitsuri, mas eu vou deixar esse assunto mais pro final do vídeo. O foco aqui é basicamente falar ali de que o Tokito tenta ali parar o Gyoko, que no fim das contas o conceito de arte dele, a personalidade dele no geral é algo horrível. No fim das contas ele vai atrás do Haganezuka, enquanto ele prende o Tokito numa prisão d'água, ele simplesmente vê o Haganezuka, que a gente vê de que ele usa uma máscara que, pô, o cara aparenta ser mó feião e tal, o cara é muito lindo, sem sombra de dúvidas, o maluco é
B10 ali, o cara lindaço ali, ele é quando a máscara dele é quebrada e ele mega concentrado, e é isso ali que acaba até a gente reclama de que o cara é super forte, ou coisa do tipo, por estar resistindo a vários golpes do Gyoko, mas o Gyoko tá fazendo isso propositalmente. Ele basicamente quer ali que o Haganezuka simplesmente perca a sua concentração enquanto está sendo torturado pelo Gyoko. Só que mesmo que a casa seja destruída, acabando em que ele está trabalhando ainda na espada do Tanjiro seja destruído, ele não perde a sua concentração de maneira alguma. Então o Gyoko se ferrou e muito. E isso acaba dando tempo para o Tokito ter o seu flashback motivacional. E que também é bem triste, como qualquer personagem de Kimetsu no Yaiba, porque ninguém é feliz. Seja mais cedo ou mais tarde, os personagens irão sofrer pra caramba. E a gente vê de que o Tokito, que é algo que no mangá parece basicamente ser mesmo só os rascunhos do anime. A gente vê de que a questão da morte do pai e da mãe dele foi no mangá algo que só simplesmente resumiram em uma ou duas falas. Foi falado ali pelo Tokito, mas a gente vê de que a mãe dele trabalhava sem parar para ajudar o marido a sustentar a família. Só que de tanto trabalhar ela acabou ficando doente, escondeu isso de todo mundo, a doença piorou e quando ela já não conseguia mais fazer muita coisa, o marido acabou indo atrás de uma erva medicinal. Só que infelizmente estávamos ali no meio de uma chuva, uma tempestade bem pesada, e na tentativa de pegar ali a erva medicinal, o pai do Tokito, e também como a gente descobre que ele mais à frente é nos revelado que ele tem um irmão gêmeo, o Yuichiro, que basicamente acaba sendo quem o Tokito é, a cara dele atualmente, não só em aparência, como também a personalidade dele. Mas a gente vê de que o pai dele acaba morrendo não como herói, ele ao menos morreu, mas conseguiu ali o remédio para a esposa. Não, ele morreu de maneira trágica e morreu sem nada, sem ter feito nada. Então torna a situação ainda mais pesada, e o detalhamento que é dado ali, o tempo que é dado ali pra gente se apegar mais ao personagem é muito maior do que, por exemplo, em relação ao que teve ali do flashback do Genya, por conta de que o flashback do Tokito é bem maior, se eu não me engano são quase 2 capítulos no mangá, mas a gente vê de que no fim das contas o próprio Tokito acabou sofrendo pra caramba, mas não é aí esse ponto em que ele fica completamente sozinho. Ele perdeu a sua mãe e o seu pai, o anime mostrou isso muito, mas muito melhor. São coisas que nem existiam no mangá, e a Ufotable amarrou todos os pontinhos, todas as informações da melhor maneira possível, enquanto o Tokito basicamente ficou ao lado do seu irmão gêmeo, o Yuichiro. O Yuichiro, que basicamente era alguém bem frio, alguém que ali já não tinha mais muitas esperanças da vida. E ele mesmo ali não tem mais de fato essa noção de bondade. Ele mesmo pede para que o irmão dele desista completamente de querer ali se tornar um grande espadachim, porque depois eles descobrem que são descendentes do espadachim que criou a primeira respiração, dos descendentes do Iorichi, mas no fim das contas o Yuichiro pede para que o Muichiro, o Tokito, desista completamente dos seus sonhos, porque do jeito que ele é fraco, do jeito que ele é alguém que não tem tantas habilidades físicas, alguém bondoso demais, ele iria morrer ali muito facilmente e iria ser algo completamente inútil. Ele mesmo vê de que não adiantaria de nada, sendo olhando de uma maneira, por mais que seja meio dolorosa de assumir, se a gente olhar de uma maneira bem crítica, como o próprio Yuichiro analisa, sem sombra de dúvidas, o pai dele, se tivesse conseguido aquela erva, não seria garantia alguma de que a mãe dele fosse salva. Então é algo bem pesado ver ali de que no fim das contas é essa a realidade. E a situação só piora ainda mais. Mas a gente vê de que o Yuichiro não era uma má pessoa. Ele só queria que o seu irmão não sofresse, porque ele sabia que o mundo é, sem sombra de dúvidas, um lugar
injusto e desigual, onde era teoricamente para as pessoas boas terem destinos bonitos, terem ali uma vida boa, mas não é isso que acontece. Ele sabe muito bem, os seus pais foram pessoas bondosas e morreram de maneiras horríveis, ele tentou ser bondoso e morreu de maneira horrível, e talvez o mesmo destino não espere de certa forma ali. O Tokito, como a gente vai ver, talvez sim ou talvez não, mais à frente, mas a gente vê de que por hora ali o Tokito acaba que perdendo seu irmão, que tenta ali tirar ele de todo esse caminho da bondade para que ele não sofresse tanto, por conta de que ele é alguém super bondoso, ele iria sofrer muito mais do que os outros, mas ele até aí nessa tentativa de salvar o seu irmão, quando eles são atacados por um Oni, ele pula na frente do golpe, ele perde o braço e depois a gente vê de que ele morre de hemorragia, então é uma maneira bem cruel de certa forma de se morrer, bem dolorosa, enquanto ali o Tokito, que de alguma forma talvez foi algo que não foi tão explicado e que teria sido tão bom se a Ufotable tivesse dado esse incremento, por conta de que tanto no anime quanto no mangá a gente não descobre como que o Tokito matou esse Oni. De alguma forma ele talvez tenha pegado as memórias herdadas ali do Yorite, dos ancestrais dele, alguma coisa do tipo, os espadachins ali que ele descende, alguma coisa do tipo, talvez ele pudesse ter ali essa descendência desse pessoal, alguma coisa do tipo, ele possa ter que nem, por exemplo, o Tanjiro e as memórias herdadas dele, ou um ataque de raiva, algum tipo de coisa, ele conseguiu matar ali esse Oni. Eu queria, sem sombra de dúvidas, como muitas outras pessoas, ter visto isso, mas acabou não rolando. Só que ali, quando o Tokito depois é salvo, ele mesmo vê o irmão dele e ele indo ser completamente devorados pelos vermes. É algo bem pesado, mesmo que não detalhe tanto, a gente vê ali algumas poucas coisas um tanto quanto nojentas e pesadas ali, então o Kimetsu não vai censurar nada. A gente vê de que então até quando o Tokito volta pra luta, ele recuperando todas as suas memórias, mesmo ali que quando ele perdeu as suas memórias, na mente dele ele não tivesse mais nada, o corpo dele se lembrava, o ódio que ele sentia pelos demônios fez com que ele se tornasse um caçador de Oni, mais à frente um Hashiri. Foi que com isso que ele chegou até onde ele está hoje. É com isso que ele continua seguindo em frente, e é com isso que ele salva ali aquele garoto ferreiro, e também consegue de alguma forma que ainda não nos foi explicado como funciona, mas a gente vê de que ele conseguiu despertar a sua marca de caçador de Oni, a mesma marca do Tanjiro, algo que não vai ser explicado nessa temporada, mas só na próxima, mas vai ter explicação. E não vai ser apenas ele e o Tanjiro que terão isso. Espere os outros Hashiras que teremos algumas boas surpresas. Mas a gente vê de que a luta dele contra o Gyoko é uma grande moleza ali pro próprio Tokito. Ele vem começando ali a ir atrás do Gyoko. O Gyoko manda vários golpes nele. A gente vê de que tem ali uns incrementos que não tinham no mangá, algumas cenas que foram ali aumentadas. O Gyoko manda vários tentáculos de polvo na direção do Tokito. O Tokito sai cortando tudo. Depois ele manda ali vários peixes, e ele vendo de que o Tokito ali deva estar envenenado. O veneno que ele usou naquelas espinhas de peixe que acertaram ele alguns episódios atrás deva estar aos poucos matando ele, mas de alguma forma o corpo dele, o metabolismo dele está tão rápido que os efeitos do veneno acabaram sendo retardados, e que ele também, quando mata todos esses peixes aí, essas quase que sardinhas que vêm na direção dele, ele corta tudo, e sabendo ou já possivelmente tendo em mente que esses bichos teriam veneno, quando ali eles fossem mortos, os venenos que grudaria na pele dele, ele usa uma autotécnica da respiração da névoa para espalhar esse veneno para longe. Ele vem ali uma mudança absurdamente grande de personalidade, começa a zoar com a cara do Gyoko para tirar ali o sarro da cara dele, dizendo de que o Tokito é zoado por conta dele se achar só porque ele é novo, mas ele não viveu muita coisa, ele é pequeno.
E aí o Tokito manda de volta de que as mãozinhas do Gyoko simplesmente são pequenas. Aí o Gyoko vive ali em cima da árvore. Depois a gente vê a verdadeira transformação do Gyoko. Ele vira meio que uma espécie de serpente. Ele ali meio que é um peixe, meio serpente. Ele se achando fodão ali pra ir pra cima do Tokito. Aí o Tokito pede pra ele sair de cima da árvore. E aí quando ele sai, eles trocam de lugar. E até ele depois passa a não responder mais o Gyoko, porque o Gyoko manda ele calar a boca. Então tá, beleza, eu calei minha boca. E ainda por cima, a gota d'água, a cena mais marcante é quando ele simplesmente olha a cara do Tokito ali, de pura zoação com o Gyoko. É tremenda quando ele simplesmente vê de que por mais absurdo, mais forte que sejam os golpes do Gyoko, de nada adianta se ele não conseguir acertar. Então ele vai ali se aproveitar disso e começa a gente ver uma das técnicas, a principal técnica ali, de certa forma, da respiração da névoa do Tokito, que é a sua sétima forma. Ele basicamente cria uma espécie de neblina na qual ele começa a inebriar os sentidos do Gyoko. Depois disso, a lá estilo Trunks versus Freeza, ele corta ali o Gyoko e depois faz ele em picadinho. Só faltou mandar um raio e transformar ele completamente em pó, mas é uma humilhação tremenda pro Gyoko. Ele corta ali depois da cabeça do Gyoko. O Tokito faz isso e ainda por cima, para acabar de vez com ele, corta ele em vários pedacinhos e ele morre sem ter desenvolvimento algum. A maior decepção de Kimetsu no Yaiba. E a luta que, bom, a animação, sem sombra de dúvidas, foi muito boa, mas acabou não tendo aquele grande aprimoramento que a gente tanto queria, um desfecho climático, uma luta de fato marcante. Talvez o mais marcante venha a ser o quão chato foi o Gyoko e o quão da hora acabou sendo ali essa partezinha final das trocações de zoeira ali entre o Gyoko e o Tokito, principalmente as tirações de sarro do Tokito pra cima do Gyoko. Mas a luta acaba. A gente vê que depois o Tokito acaba desmaiando, ele ali acaba até sonhando, né, que vendo o pai, a mãe dele e o irmão gêmeo dele basicamente desejando boa sorte, enquanto o Haganezuka continua ali trabalhando sem parar na espada do Tanjiro, que vai ter sim mais importância mais à frente, enquanto a gente vê de que o Kotetsu, que é aquele garotinho ferreiro que o Tokito salvou, teria sido perfurado no peito e morto apenas ali se não fosse meio com ajuda um tanto quanto indireta do Rengoku, aquela meio que aquela parte da espada que são uma espécie, a empunhadura de certa forma, que fica ali grudada no cabo, que acabou sendo dado, se eu não me engano, pelo irmão do Rengoku para o Tanjiro, para que ele ficasse com aquilo. A gente basicamente vê de que enquanto o Tanjiro tá sem sua espada de fato dele mesmo para ele ficar, ele tá só com espada temporária, ele deu ali pro Kotetsu guardar, e isso daí acabou salvando ele meio que como um amuleto, a última ação do Rengoku. Fora isso, a gente também vê de que vai começar então a luta da Mitsuri, que eu gosto pra caramba desse personagem. Vai ter algumas cenas um tanto quanto bom fanservice, mas não é apenas pelo fanservice que eu gosto dela. É, um pouco, mas não é o foco principal. Mas a gente vê ali de que ela vai ter umas cenas um tanto quanto interessantes e bem engraçadas. O humor que ela vai trazer é um tanto quanto inesperado, certas ações. Mas a gente vê de que a personagem vai ser o foco nos próximos episódios, porque é basicamente ela que surge ali salvando o Tanjiro com a animação ali. A respiração dela não tem grandes efeitos, tipo as chamas, vento, água, nuvens ali de fumaça, de névoa, mas ela surge ali, quase que uma dança que ela faz ali, com a espada pulando de um lado pro outro. Ela agarra ali um dos dragões de madeira, puxa ele para baixo, ele faz um se bater no outro. A gente vê de que é uma animação muito, muito, muito linda. A gente vai ter ali pelo próprio
título do próximo episódio, o flashback da Mitsuri provavelmente já venha logo, então a gente vai ter desenvolvimento da personagem, mostrar ali melhor as habilidades dela para encerramento da temporada, que sem sombra de dúvidas é mesmo a mais fraca ali de Kimetsu, mas não quer dizer que é ruim. Sem sombra de dúvidas a gente vê de que essa temporada está indo, o desfecho promete muito. Mas tudo isso e muito mais é infelizmente assunto para um próximo vídeo do canal. Eu já infelizmente vou me despedindo de todos vocês. Espero imensamente que vocês tenham gostado desse resumão ali, desses últimos episódios de Kimetsu. Eu pretendo, sem sombra de dúvidas, trazer um outro e último ali quando acabar a temporada. Mas bom, muito obrigado por todos vocês, senhores e senhoras, que assistiram até aqui. Espero imensamente que todos vocês tenham gostado. Que então por isso deixem um like e se inscrevam no canal e ativem o sininho das notificações para receberem todos os vídeos. Vejo vocês no próximo vídeo. Falou, valeu e eu fui.